Pessoal, morrer sem lutar, nunca mais. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da força que nós temos que fazer para lutar nessa vida. Vamos lá? Pessoal, 66 anos depois de Cristo, em Jerusalém, houve um grande massacre, houve uma revolução dos judeus, onde eles lutavam contra a tirania de Roma. Os romanos na época, eles elevaram os impostos e chegou num ponto que os judeus não aguentavam mais. Então, em 66 depois de Cristo, houve uma revolução onde os judeus se revoltaram contra Roma. Houve um grande massacre nesse momento. Milhares de pessoas morreram nesse massacre. Nesse momento aconteceu que os judeus eles se dispersaram. Alguns judeus foram para um lado, outros judeus foram para o outro lado, e houve um grupo de judeus que foi para uma parte em Jerusalém, conhecida como a Torre Massada. Aí, pessoal, aconteceu algo muito triste. Eram mais ou menos 900 judeus, e esse lugar era um lugar onde Herodes tinha reconstruído e era como se fosse uma fortaleza. O acesso a esse lugar era muito difícil. E esse grupo de judeus, eles se esconderam aí. O exército romano foi atrás desse grupo. Eles ficaram 2 anos tentando invadir essa fortaleza, mas eles conseguiram. O exército romano conseguiu chegar e invadir essa fortaleza. Quando eles entraram, eles se surpreenderam, porque os judeus eles decidiram o suicídio em massa. Quando o exército romano entrou, todas as 900 pessoas estavam mortas. Essa história é muito conhecida em Israel, é muito conhecida em Jerusalém, e por causa dessa história eles têm uma frase que diz Massada nunca mais. Massada era o nome deste lugar, ou seja, Massada nunca mais quer dizer morrer sem lutar nunca mais. Todos os soldados que entram no exército de Israel, hoje em dia, eles fazem um juramento. Eles vão nesse mesmo lugar, nessa mesma montanha, chamada Massada, e eles fazem um convênio, ou seja, Massada nunca mais. Morrer sem lutar nunca mais. Pessoal, eu gosto de pensar nessa história, é uma história muito triste, é uma história muito conhecida, e é interessante pensar porque aqueles judeus, eles preferiram morrer e não lutar. Eles não queriam ser escravos de Roma. Mas, pessoal, morrer sem lutar é muito pior. E eu acho que todos nós temos que pensar em nossas vidas, apesar dos desafios que a gente tem, nós temos que pensar a mesma coisa. Para não ser escravo, nós temos que lutar. E nós não podemos morrer sem lutar. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com seu amigo, dá uma força no canal, inscreve se não é inscrito. Um abraço. Tchau, tchau.